O senhor não sabia que era investigado? Não sabia, até então não sabia que estava sendo investigado. Esse vídeo é um estudo baseado em ciências comportamentais. Sendo assim, não vou expor a minha opinião pessoal sobre a pessoa analisada no vídeo. Recentemente, o político Flávio Bolsonaro, eleito senador do Rio de Janeiro, foi divulgado pela mídia em uma enorme polêmica, com investigações em andamento sobre movimentação atípica de dinheiro por parte de seu ex-assessor Fabrício Queiroz e que supostamente envolviam o senador. Flávio Bolsonaro solicitou o anulamento das provas levantadas, bem como a paralisação da investigação. Foi informado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro que, por ordem do Supremo Tribunal Federal, a investigação foi paralisada. Muitas teorias foram desenvolvidas pela mídia, pelo público e também por Flávio Bolsonaro. Ele alega que o Ministério Público estava o investigando de forma ilegal, por isso solicitou o cancelamento, pois a situação estava irregular perante a legislação. O nosso objetivo com essa análise é observar a linguagem corporal e o comportamento emocional de Flávio, para entender se ele apresenta incongruências perante o motivo que disse, ou seja, se ele realmente não fazia ideia de que era investigado, como apresenta em sua principal argumentação, e quais emoções ele sente em relação à investigação. Vamos observar momentos específicos de duas entrevistas para validar o comportamento não verbal. Esses momentos são chamados na análise forense de hotspots, ou seja, momentos onde há alta carga emocional associada aos estímulos e perguntas apresentados na entrevista. Bom, em primeiro lugar, obrigado pela Record, por me dar essa oportunidade de resgatar a verdade sobre os fatos, diferente do que tem acontecido em outros veículos de comunicação. Bom, em primeiro lugar, obrigado pela Record, por me dar essa oportunidade de resgatar a verdade. Alteração em ritmo e tempo verbal. Ele acelera a sua fala repentinamente. Por me dar essa oportunidade de resgatar a verdade. Não responde de maneira direta à pergunta feita, utilizando de frases com agregadores verbais. Aqui é interessante observar que ele pode estar sendo mais educado utilizando essas frases, até pelo contexto da entrevista. É aceitável a linguagem mais formal em frente às câmeras. Por me dar essa oportunidade de resgatar a verdade. Ele enfatiza valores morais com um afastamento verbal na frase resgatar a verdade. Por me dar essa oportunidade de resgatar a verdade. Ao invés de realizar uma negativa direta, incluindo pronomes pessoais, como se ele dissesse, eu vou contar a verdade. Isso seria uma negativa mais direta e mais espontânea. Elevação repentina em volume vocal, um potencial indicador de manipulação narrativa por tentar enfatizar justamente a palavra verdade. Por me dar essa oportunidade de resgatar a verdade sobre os fatos. R. Shrug no ombro direito. A verdade sobre os fatos, diferente do que tem acontecido em outros veículos de comunicação. Alteração no fluxo de piscadas. Nesse momento específico, ele pisca 5 vezes. Diferente do que tem acontecido em outros veículos de comunicação. Se pegarmos outro intervalo de 9 segundos na entrevista, onde ele está em sua linha de base, como por exemplo no início, observamos que ele não pisca mais de 3 vezes no intervalo de até 9 segundos. Para suspender as investigações do Ministério Público do Rio de Janeiro, já que o senhor só é citado, não é nem investigado. Porém, nesse intervalo específico, onde uma pergunta de alto risco é feita, ele realiza durante a sua explicação 5 piscadas seguidas. Diferente do que tem acontecido em outros veículos de comunicação. A alteração em ritmo e tempo verbal que fica mais apressado, queda repentina de volume vocal, que tem uma alta relação com a dissimulação pela relação social que temos em pensar que contar uma mentira é algo ruim. Por isso é muito comum que tenhamos queda do volume vocal quando estamos narrando um ponto inseguro ou que não temos tanta certeza. Diferente do que tem acontecido em outros veículos de comunicação. Afastamento verbal com o termo tem acontecido, ao invés de explicitar diretamente, como seria o caso se ele falasse os outros veículos estão mentindo. Aqui o termo tem acontecido também pode ter uma probabilidade de ser utilizado devido à linguagem formal em frente às câmeras. O que tem acontecido em outros veículos de comunicação. O que tem acontecido em outros... Aos 20 mais 5, músculo risórios e abertura ocular aumentada, medo. Em outros veículos de comunicação. Novamente, a U20B, medo, juntamente com alteração em fluxo respiratório, Veículos de comunicação. indicando elevação no nível de ansiedade. Pelo conjunto de sinais não verbais emitidos nesse momento específico e nesse contexto, podemos concluir um pico de ansiedade elevado em Flávio Bolsonaro, comportamento emocional de medo e provável manipulação racional de seu discurso, ou seja, não está espontâneo e muito menos tranquilo, o que por vezes pode ocorrer pelo fato de estar em frente às câmeras. Porém, vejamos um momento específico onde Flávio fala sobre ter ou não conhecimento sobre estar sendo investigado. O senhor não sabia que era investigado? Não sabia, até então não sabia que estava sendo investigado. Só que não apenas não sabia, e quando eu tive acesso aos autos,
O senhor não, Ao 20 mais 5, medo. o senhor não sabia que era investigado? Tensão na musculatura orbicular da boca, quando ele comprime os lábios, seguido de Que era investigado? Não sabia, até então não sabia que estava sendo investigado. lubrificação labial. O senhor não sabia que era investigado? Não sabia, até então não sabia que estava sendo investigado. Queda repentina no volume vocal quando fala a palavra num. Alteração no pitch vocal que fica mais agudo já no começo da frase não sabia. Não sabia, até então não sabia que estava sendo investigado. R shrug no ombro direito. Só que não apenas, Aos 20 mais 5, medo novamente. não sabia, e quando eu tive acesso aos autos, Queda repentina em volume vocal novamente quando pronuncia a palavra né. não sabia, E a palavra né é um agregador verbal e potencial indicador de incerteza. e quando eu tive acesso aos autos, L shrug, ombro esquerdo. eu descobri o seguinte: R shrug, ombro direito. Pelo conjunto específico de sinais nesse contexto, podemos concluir que Flávio apresenta potenciais indicadores de incongruência ou incerteza durante a sua narrativa nesse momento específico. É interessante ressaltar que esses não são comportamentos específicos de uma ansiedade subjetiva, mas sim comportamentos associados à incongruência não verbal. Os fatos atribuídos ao senhor são verdadeiros ou não? O mais recente, esse pagamento de 1 milhão via Caixa Econômica Federal. Ô Boris, mentira, são todos mentira, eu provo acusações totalmente absurdas. Eu trouxe aqui o documento também. Ó. Não houve esse pagamento? Olha só, vamos explicar o que é fácil explicar. Eu só não posso, Boris, dar para vocês o documento. Os fatos atribuídos ao senhor Engolida em seco, indicando ansiedade elevada. são verdadeiros ou não? O mais recente, Gesto manipulador se inicia ali nos dedos. esse pagamento de 1 milhão Afastamento corporal seguido de lubrificação labial e engolida em seco novamente. via Caixa Econômica Federal. Inspirada funda, gesto manipulador com o anel, manipulação do anel se intensifica, alteração repentina no tempo e ritmo verbal e no volume vocal que se eleva. Mentira, são todos mentira, eu provo. Esse tipo de alteração geralmente indica forte presença de hormônios como adrenalina na corrente sanguínea, oriundos da emoção medo. Boris, mentira, são todos mentira, eu provo acusações totalmente absurdas. A ausência de gestos ilustradores presentes previamente em sua linha de base. Como podemos observar, Flávio Bolsonaro, quando assume algo com convicção ou fala de algo que tem plena certeza, executa gestos ilustradores que avançam, o que não acontece nesse momento. Mentira, são todos mentira, eu provo. Shrug bilateral nos dois ombros. Aos 20 mais 5, microexpressão de medo. São todos mentira, eu provo. Distanciamento verbal quando ele justifica dizendo eu provo, em vez de dizer eu não fiz isso, ou eu não recebi ou fiz tais transações. Eu provo implica o uso da lógica para manipulação burocrática de toda a situação, e não a ausência de culpa. São todos mentira, eu provo. Shrug bilateral quando pronuncia a palavra provo. São todos mentira, eu provo acusações. Shrug primeiro no ombro direito e em seguida no ombro esquerdo, juntamente com queda no volume vocal quando pronuncia eu provo pela segunda vez. Eu provo. Fluxo de piscadas se altera repentinamente, ficando mais acelerado. Eu provo. Acentuação no sulco nasolabial ao 9, nojo, e o nojo, como já foi comentado aqui no canal, tem alta relação com a emoção medo, pois os dois visam evitar algo potencialmente perigoso para a vida. O medo age na prevenção de estímulos que podem lesionar moralmente ou fisicamente, e o nojo age na prevenção de que esses estímulos não se intensifiquem, como se algo que já está intoxicando não intoxique ainda mais. Eu provo acusações. A U20B, medo. Eu trouxe aqui o documento também. Ó. Não houve esse pagamento? Olha só, vamos explicar o que é fácil explicar. Eu só não posso, Boris, dar para vocês o documento. Eu trouxe aqui o documento também. Ó. Não houve esse A pagamento? U4 mais 23, microexpressão de raiva, provavelmente pela insistência de Boris na pergunta, seguida de lubrificação labial. Olha só, vamos explicar o que é fácil explicar. Eu só não posso, Boris, dar para vocês o documento. Agregador verbal, ou seja, mensagem verbal sem sentido direto com a pergunta quando ele diz olha só, ou as palavras repetitivas logo após isso, e omissão de resposta, uma manobra evasiva muito utilizada para não responder perguntas difíceis e não se complicar, prosseguir para outras pautas sem dar uma resposta direta a essas perguntas. E nesse momento ele também apresenta a elevação no pitch vocal que fica mais agudo. Não houve esse pagamento? Olha só, porque é obviamente uma atrocidade o que eles fizeram comigo. Como é que você quebra o sigilo de alguém sem autorização do judiciário? Isso dá margem para perseguição pessoal. Sim, mas se não havia problema com as Mas provas... olha só, se uma as- coisa não havia problema com as provas. Agora, o que adianta levar as provas lá se o intuito não é a verdade? Se eles estão o tempo todo insistindo, o Flávio não é investigado, daqui a pouco eu descubro que ele é investigado. Peraí,
Quem quer a verdade está mentindo? Mas Eu fui investigado ocultamente por vários meses. Nesse caso, a exibição das provas contaria a seu favor? Mas será que eles iam... Esse era o meu intuito genuíno. Ô, Boris, lá no começo eu vou lá, vou apresentar tudo, vai acabar, vai separar. O que é meu para cá, o que é dos outros para lá. Estou tranquilo. Agora, a realidade e os acontecimentos estão mostrando que não é só isso. Aqui, Boris Casoy questiona uma falha lógica na narrativa sobre a condição moral de honestidade apresentada por Flávio Bolsonaro, não os pontos burocráticos levantados. A incongruência verbal sobre a condição de inocência se apresenta da seguinte forma. Primeiro, Boris Casoy questiona Flávio Bolsonaro sobre as acusações. Por que cancelar as provas, anular as provas? Flávio Bolsonaro então explica que o que fez não se trata de nenhum ato ilícito e que as acusações feitas são falsas. Boris Casoy interroga sobre o que Flávio tem em seu favor para provar que ele é inocente. Sim, mas se não havia problema com as provas... Flávio Bolsonaro levanta provas sem mostrar publicamente por razões legais e clama ser inocente em todo o processo, tendo inclusive respaldo de suas provas. Boris Casoy questiona por que Flávio Bolsonaro solicitou que fosse cessada a investigação. Flávio Bolsonaro diz que seriam vazados dados para o grande público que causariam uma perseguição contra ele, além desse tipo de investigação estar irregular perante a lei. Boris então observa um ponto ilógico na narrativa sobre inocência. Nesse caso, a exibição das provas contaria a seu favor? Mas, se por parte de Flávio Bolsonaro existem provas legais, qual o problema de ser exposto na mídia? Perante o ponto de vista de inocência e não o ponto de vista legal levantado por Boris Casoy, temos a seguinte questão. Se Flávio Bolsonaro é inocente em todo o processo, o vazamento de informações apenas confirmaria a sua inocência. Apenas pontuando que esse é o ponto levantado por Boris Casoy, e o entrevistador ainda faz uma ressalva sobre o questionamento moral e não burocrático, o que não significa dizer que a legislação não deve ser respeitada. É apenas um ponto observado que, segundo o protocolo SCANS, desenvolvido pela Emotional Intelligence Academy, pode se encaixar como incongruência moral ou incongruência narrativa. Nesse trecho ainda vemos que ele é investigado, peraí. Quem quer a verdade está mentindo? Afastamento corporal e recolhimento do gesto ilustrador, o oposto do que ele faz na sua linha de base. Alteração repentina em tempo e ritmo de fluxo verbal. Eu fui investigado ocultamente por vários meses. Novamente um gesto ilustrador fora de seu padrão, que não avança com convicção. Queda repentina do volume vocal. Investigado ocultamente por vários meses. Juntamente com postura comprimida e diminuída, popularmente conhecida como postura de submissão. Juntamente com tensão nos ombros, seguido de negação com a cabeça. E por fim, investigado ocultamente por vários meses. Aos 20 mais 5, esticando o lábio horizontalmente e aumentando a abertura ocular, uma microexpressão de medo. Esse conjunto de sinais específicos reforça a ideia de incongruência na pauta de ter sido investigado sem ter conhecimento, levantada por Flávio Bolsonaro. Muito obrigado por você que assistiu o vídeo até aqui. Se você quiser fazer pedido de alguma análise, escreve aqui nos comentários. Se você quiser acompanhar o que eu leio e estudo, me segue no Instagram. Se quiser praticar com exercícios diários de linguagem corporal, curte a nossa página no Facebook. Meu nome é Vitor Santos e esse foi mais um vídeo do canal Metaforando. Um abraço e até a próxima!